Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez. Vamos chegando aí agora e o Felipe vai falar uma música e vai rimar, papapá. Escuta, Gabriel, que eu vou te falar aqui. Agora eu sou youtuber, eu não sou MC. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite pra você que tá chegando no Não Era. Você é rimador, Gabriel? É nada. Não, o que que eu não faço, Felipe? É um negócio de... Se eu não sei fazer isso daqui, quem sabe fazer? Eu não sei fazer. Multitalentoso, Gabriel. Imagina você com pandemia, se você não arrepende. Então, é que o meu estilo não é castanha e caju, não. É castanha e caju, não? Caju e castanha, mas foi quase. Foi Gostei. quase. Foi quase. Como é que tá Meu você, meu estilo é amigo? mais... eu tô bem, tranquilo e calmo. Essa sexta-feira estou cansado. Estou cansado, mas com a vontade de fazer essa gravação que você não tem noção. Ah, então vamos. Tem vezes que eu chego cansado também, mas a gente trocando ideia chega a dar uma revigorada. E hoje é Tá diferente um pouquinho, né? Um pouco diferente, A gente vai contar um conto hoje, né, Felipe? Exatamente. Aliás, mais especificamente, o Gabriel vai trazer um conto pra gente e a gente gosta de esmiuçar, conversar bastante depois das nossas percepções sobre. Então, fica à vontade, meu colega. Era uma vez, e não era uma vez, em um reino bem distante, um rei com 4 mulheres, que ele estava perto da morte dele. Ele estava muito receoso nesse final de vida dele. E ele, com as 4 mulheres que tinha, chegou para a quarta esposa, aquela que ele mais amava. Chegou para ela e falou: "Querida, você me acompanha nessa pós-morte, esse momento de transição?" E ela falou: "Eu não posso fazer isso. Não tem como." Ele ficou triste. Chegou para a terceira esposa, aquela que ele gostava de exibir para todo mundo. Ele gostava de mostrar ela para todo mundo no reino. E falou: "Querida, você me acompanha nessa transição?" Ela falou: "Eu amo muito a minha vida. E quando você partir, eu vou me casar novamente." Ele respirou fundo, chegou para a segunda esposa dele, aquela que sempre esteve ao lado dele, independente de qualquer coisa, e perguntou: "Querida, você me acompanha nessa transição?" E ela chegou para ele e falou: "Dessa vez, eu não posso estar ao seu lado. A única coisa que eu posso fazer é organizar o seu funeral, estar lá até o final da sua vida." Quando ela respondeu isso, ele respirou fundo e a primeira esposa chegou para ele, a que ele menos olhava, e falou: eu vou com você. Eu vou onde você for. Independente de qualquer coisa, eu vou estar lá com você." Ele até ficou envergonhado, colorinho colorado, e este conto se ha acabado. Felipe, na vida, todos nós temos 4 esposas. A Tem alguém quarta aí com 8. esposa... Tem alguém aí com 8. Tem alguém com 8 por quê? Nada, continua. Não entendi. Eu não achei minhas 4, amigo. É que você Ah, faz isso com a matemática. agora entendi. Tem Não, alguém com volta. as minhas aí. Quebrou o Não, clima. mas é boa, é boa. Tem alguém com as minhas esposas aí. Então tem alguém com 12 mesmo. Felipe, na vida, todos nós temos 4 esposas. A quarta esposa dele, aquela que ele mais amava, representava o corpo, aquela que falou que não tinha como ir com ele. A terceira esposa, aquela que ele mostrava para todo mundo e se vanglorizava em cima dela, que falou que quando ele partir vai casar com outro, são os nossos objetos, nossos pertences. A nossa segunda esposa são nossos amigos e familiares, aqueles que sempre vão estar ao nosso lado, mas não na transição. Eles não vão embora com a gente. E o primeiro que o rei, no caso, não olhava muito, é a alma. Essa sim vai estar com a gente para sempre. Colorinho colorado agora. Caraca! Nossa, essa é uma pancada. Pancada. Porque quando você fala colorinho colorado a primeira vez, quando termina, eu fiquei. E aí? Mas não, quando você traz essas metáforas, essas representações, nossa, uma pancada atrás da outra. Essa coisa da ordem que ele coloca, né? Primeiro o corpo, como a mais amada. Que legal isso, aquela que ele dá mais ouro, né? Exato, exato. Não, o conto, quando eu ouvi também, achei uma paulada, porque ele fala. Eu não entendi nada, achei que havia um ensinamento totalmente diferente. E quando explica, assim, realmente, Não muito. é? Cada etapa, assim, muito bonito, né? A explicação vira uma chave. Mas me diga lá, você que trouxe esse conto, você que escolheu, como você se sentiu com esse conto, Gabriel? Me conta. Primeiro, Felipe, é um conto que. Eu gosto muito de ouvir conto. Realmente, assim, gosto muito de ouvir e contar conto. Acho que a vida inteira. Eu acho que é um jeito que a gente consegue absorver ensinamentos e levar para a gente sem uma caixinha, não tá com contexto, a gente leva como a gente quiser aquele ensinamento. Então eu gosto muito de conto. E eu senti esse conto um lembrete, assim, como se fosse um lembrete, assim, sabe, do que
que a gente leva, quem a gente é. A gente pode valorizar muito as outras esposas, assim, não é esse o negócio. Mas eu acho que é um lembrete. E você, ouvindo o conto? Reflexão, até porque ele nem pediu, né? Ele nem pediu para essa quarta esposa acompanhar ele. Ela que É. se ofereceu, né? Então, tipo a conversa que a gente teve de clique, sabe? Que faz refletir, coisas que fazem. Fiquei pensando muito nisso de verdade. Só que eu fiquei assim, eu tô um pouco influenciado por uma conversa que a gente teve aqui com a Magali, e um livro que ela trouxe é Ser e Tempo. Maravilhoso. E o que seria cuidar dessa alma, essa quarta esposa? O que é alma? O que é de verdade cuidar dessa alma para você, Gabriel? Pergunta muito difícil, É, não muito é? difícil. É, muito difícil mesmo. Eu tentei trazer para mim virar, perguntar na prática como eu posso trazer esse conto para um passo, mas assim, o que é, entende? Como é que tá? Onde é que tá? Como eu faço para? É uma coisa que vale a pena a gente conversar. Realmente, é uma questão bem difícil, assim, de ser respondida, porque é muito figurativamente falando, né? Quando a gente fala alma, parece que é uma coisa à parte, ou, Aham, enfim, alguma coisa... Eu acho que... Eu chutaria, tá? Eu acho que é como se fosse o dentro, assim, a saúde mental, a nossa acalmar a mente, estar mais no momento. Eu acho que isso é tratar a alma, assim. Eu acho que não é uma coisa tão palpável. E é, né? você? Não, eu acho que é o que você falou é real, até porque, além de não ser tão palpável, a própria história, o conto, traz essa realidade, que a gente vive a vida meio que colocando ela em último lugar, sim, né? Até porque, até talvez, não sei, por essa subjetividade toda. É um conto que para mim traz essa palavra, sabe? Prioridades. E, tipo, todo mundo leva essas prioridades na ordem que ela trouxe, real, tá ligado? Real. E assim, é engraçado falar como ele já diferencia muito distante a quarta esposa da primeira, que é o corpo e a alma, que é Não é? mostrar que não é palpável mesmo essa alma. O corpo, aqui a carne, a gente está aqui, a gente pode, enfim, tudo é externo. No final das contas é o externo. Então, é legal ele fazer a diferenciação assim uma da outra é bem distante assim para a gente nem se questionar, né? É, faz pensar que a gente é mais de uma instância, então, corpo e alma. Não é? E vai saber se tem outras ainda. Inclusive, o Instituto Coziner tem um curso maravilhoso aí, o DIS, que trata diretamente para que a gente aprenda a cuidar de cada um. Cuidar da alma. E já responde até a pergunta que eu acabei de fazer para você. É verdade. Agora, muito importante porque a gente conversou uma vez, lembra? Sobre The Midnight Gospel? A pergunta que a gente teve. Por que que ela fala assim, que a meditação é ensaio para a morte? Por quê? E aí, quando ela fala que a alma é a única coisa que vai nos acompanhar nessa transição, interessante, né? Como se a meditação fosse uma forma de contatar essa alma, sabe? Isso sem dúvida. Realmente, o que você está falando, eu lembro, a conversa foi muito boa em relação ao The Midnight Gospel. A meditação, como você falou, o treinamento para a morte, esse treinamento para estar no momento, né? O treinamento para a morte, assim, tá tão junto. É o que faz a gente parar para pensar mesmo isso daí, da instância de que realmente é um estado, assim, de espírito, mais do que alguma coisa. Acho que por isso que a gente não consegue tanto se É. conectar com isso, que é um pouco Às mais vezes até subjetivo. vem, todo mundo tem, sabe? Aquele momento que vem na cabeça que você imagina que você morreu, você começa a imaginar o seu velório, tá ligado? Você começa a ver detalhes, você chora, e a gente foge disso porque a gente tá com medo de estar atraindo, né? Mas, mas é um sentimento, assim, é uma visão, é um pensamento que, velho, às vezes é bom ter só pra gente lembrar que isso é real, né? Exatamente. E é muito legal como ele traz no conto, por exemplo, a terceira esposa, aquela que ele gostava de mostrar mais para todo mundo, assim, que ele, Os bens sabe, materiais, esse né? negócio, que é os bens materiais, assim, As enfim, conquistas, os diplomas, os exa- carros, e ela que dá a pancada mais forte, né? Filho, depois que você morreu, vai casar com outro. exatamente. Mas é bem isso, quando você morre, o seu bem vai para outra pessoa. É Não exatamente, fica com nossa. você, entendeu? Por isso que eu Putz. acho que vem isso, que esquece, tipo, sei lá, sua casa, se tiver, vai morar outra pessoa. Não vai ter, Nossa, tipo, legal. sabe? A Nossa, vida segue. e a segunda, então, que é os amigos e família, porque por mais que sejam mais verdadeiros, eles só podem ir até o funeral. Dali em diante, não, pô, nossa, genial, genial. É de uma simplicidade genial, entendeu? Exatamente. E muito importante, Felipe, eu acho que o conto também mostra que no final das contas a gente está sozinho. E quanto mais a gente perceber isso, menos triste saber essa diferença, assim. Não estou falando de solidão, tem uma diferença entre solidão e solitude. Eu acho que, só que quando a gente percebe que realmente está sozinho, a gente consegue olhar mais para essa nossa alma, a gente consegue se enxergar melhor. E no final das contas é o que a gente está, sozinho, de um jeito bonito,
não é de um jeito triste. Eu sei que é muito remetido na nossa sociedade, entre a gente, assim, que estar sozinho é uma coisa super triste. Também não estou falando que você tem que morar sozinho em cima de uma montanha, que não é isso também. Você pode estar sempre rodeado de pessoas, mas no fim das contas é você com você. Nasceu sozinho e morrerá só. E no caminho a gente vai compartilhando algumas coisas, encontrando algumas pessoas. Tem um exercício que o professor Mário faz nos cursos, Gabriel, que é assim, deixa as pessoas caminharem livre pelo salão, né? Imagina 40, 80 pessoas caminhando livremente e elas vão se encontrando no caminho. E elas se encontram, param, se olham nos olhos, eles sai um gesto, sai uma troca, seja lá qual for. E depois elas agradecem mutuamente, voltam para si e seguem seu caminho. E isso é uma grande maquete, uma grande representação da vida como ela é mesmo, né, cara? Não, nossa, exato. Nossa, você lembrou até do exercício que ele faz, que você se para, se olha e depois vai devagarinho, as duas pessoas se encostam assim. Esse Nossa, negócio é muito é a forte, vida. A né? gente vai, conhece uma pessoa, se apaixona, vive um relacionamento, há o toque, há a troca, mas acaba. A gente tem que voltar pra gente, né? E seguir a nossa caminhada. Só que às vezes a gente tá com uma dor assim e não quer voltar. E aí por isso que a gente fica batendo a cabeça de um lado pro outro. Mas é importante esse momento de voltar para estar só. E esse conto eu fiquei pensando muito. Qual é essa instância de mim que segue mesmo depois da morte? E não saber me animou para querer saber, sacou? Interessante, Não interessante. é? E é legal esse conto, agora percebendo que a gente já falou bastante, por exemplo, sobre o fim da vida, assim, que a gente uma vez até discutiu isso no documentário com o próprio professor Mário, e aí eu lembro de uma reflexão que a gente teve, que era basicamente assim, que é o final da vida que dá sentido a ela. Até os personagens que a gente já viu, vampiros, que são imortais, são personagens muito melancólicos. E isso até traduz naquela frase, né, acho que é Mahatma Gandhi que É fala verdade, é que é verdade. minha obra é minha vida. Uhum. Tem um filme chamado Homem Bicentenário que mostra de uma forma linda com Robin Williams a solidão, aí não é solitude, aí a solidão de um homem que vive muitos anos e realmente é como uma estrela cadente, assim, o que faz da estrela cadente um brilho muito bonito é que ela apaga, sacou? Entende? Exato. E a gente Exato. é meio que isso, né? A gente é, tipo, o melhor que você pode fazer é perceber que você tá nesse brilho e brilhar, porque daqui a pouco vai apagar. Exatamente. E é o apagar que faz também ser bonito, né? A própria estrela cadente. Ou seja, são os momentos tristes que vão, sabe, que quando você estiver feliz, você vai conseguir É, valorizar que você está feliz. É aquele momento que você está apertado de alguma coisa, que quando você não tiver, você realmente vai conseguir valorizar. Então, a gente esquece um pouco disso, claro, a gente sempre quer estar bem, como a gente acha e idealiza que tem que estar, mas são esses momentos que vão fazer a gente estar bem, no é final isso das contas, aí. que vão E fazer a gente aí, transitar. você perguntou pra mim, quebrou minhas pernas esses dias. A gente tem controle da nossa vida? Eu acho que não. Não é? Eu acho que não, é. Tem muito a ver com isso. A gente só tá aí nesse rastro, segue, confia, segue em frente, que Eu maravilhoso acho esse que é o conto. contrário até. Quanto mais você saber, menos controle você tem, e aí, claro que tem um jogo aí. Você tem que fazer as coisas na vida, não é deixar, largar, acabou. Você tem que fazer as coisas na vida. Mas quanto mais você souber que você tem menos controle, que vai ter, é uma montanha-russa, vai ter momentos e sentimentos Nossa, diferentes. oh, desculpa, velho, mas você falou exatamente a palavra, porque depois eu parei para meditar nisso, entendeu? Peraí, a gente conversou e deixa eu sentir o que que é entregar esse controle da minha vida e saber mesmo, e entregar mesmo, e depois, enfim, e a imagem que me veio foi essa, cara, como se eu estivesse numa montanha-russa, sacou? Então, assim, aprende a Isso respirar daí. e suportar o frio da barriga e vai que vai. Interessante, você falou exatamente, velho, na lata. E eu acho que esse é o objetivo da vida. As pessoas ficam falando de felicidade, atingir a felicidade. Eu acho que a felicidade, que quer dizer disso daí, acho que quando você atinge a plenitude, você consegue transitar pelos momentos bons, maus, vamos olhar bem, bem preto no branco assim, que aí é outra discussão, mas quando você consegue estar caminhando, mesmo quando tá ruim ou quando tá bom, você transitar por esses momentos é o que traz a plenitude. Eu acho que essa é a chave da vida. Você saber transitar pelos Nossa, momentos da vida que vão existir e saber ver que aquele momento é o que traz o outro momento, eu acho nossa, que é a chave, assim. nossa, é como o marinheiro. Que se ele sabe que vai vir ondas grandes, que ele vai enfrentar tempestades, ele está preparado, ele está se preparando o tempo todo, entende? Se ele não sabe, ele vai ser pego de surpresa. Então, Exato, exato. não é? É muito É diferente isso mesmo. felicidade de plenitude. Plenitude é saber que a gente tá mesmo, que vai ter momentos assim, que vai ter momentos assado, e que é importante é a gente manter o centramento, né? Pelo menos tentar, tanto no extremo quanto no outro. Você sabe que
Eu não sei se é um bom pensamento, eu vou falar uma coisa pessoal, mas quando tá tudo muito bem na minha vida, eu falo, segura, porque daqui a pouco vai acontecer coisas que vão te chatear, entendeu? Tipo, que é normal. Meio que eu, tipo assim, eu aproveito a felicidade, mas eu também tô preparado para não estar sempre 100% no que eu acho que tem que estar, como tem que ser. Então, eu sempre tô nessa transição. Isso me deixa muito mais calmo na vida. Eu era muito É. nervoso antes. Eu era uma Uhum. pessoa muito mais nervosa. Eu acho que quando eu consegui, claro, fazer terapia, fazer um monte de coisa, mas eu consegui soltar um pouco mais esse controle, eu fui muito mais pleno. E aí eu posso trazer um pouco da felicidade, mas não é bem esse o termo mesmo. É, mas eu falo tô puramente no achismo, né? Porque, assim, sem base nenhuma, mas eu tenho a impressão de que isso só como uma certa maturidade, né? Como uma pessoa já. Você precisa ter um tempo de quilometragem, né? Nos momentos bons e ruins para você entender. Peraí, então eu tô nisso. Então você vai se situando. Porque é a criança que tá nessa montanha-russa totalmente entregue. Se ela tá aqui, ela tá aqui. Não importa se ela vai estar lá, né? Então, sei lá, sinto algo como maturidade, assim. Porque eu acho que é isso que é um pouco de manter o centramento, independente de qualquer coisa. Porque parece, Gabriel, que são as coisas ruins que tiram a gente do centro, mas as coisas boas é as que são mais sedutoras, entendeu? As pessoas elogiando, as pessoas falando que você é Uhum. isso, que você é aquilo, para você perder, acreditar nisso e, entende? 2 Então é segundos. manter o centramento tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Isso aí que você falou é importante. Sabe o que traz muito bem essa sensação de plenitude, ou como a gente vive a vida? É aquelas 3 fases do Nietzsche. A primeira é o leão, o camelo, desculpa, Primeiro que camisa. é a pessoa que faz tudo igual, que não se Nossa, horroroso. questiona e tal. Eu acho que essa pessoa, por exemplo, ela não controla a vida, mas de longe, assim. Por exemplo, essa é a diferença que eu quis trazer, por exemplo. Não controlar a vida é uma coisa, é você não querer ter esse controle. Mas você tem que estar atento com o que você quer com a vida, porque senão você vira esse camelo, você trabalha das 8 às 6, num trabalho que você não Coloca gosta, os do jeito que você não pesos e só gosta. vai. Só coloca os pesos e vai. Exatamente. A segunda fase é o leão, que quer controlar a vida, que acha que é acordar Faz a cedo e não sei força o quê, para, né? papapá. Exatamente, que é tudo, tudo é difícil. E se não for difícil, é ruim, que tem que ser difícil. Então, essa pessoa que acha que controla a vida. Então, é uma pessoa que não controla, é uma pessoa que controla. Mas a terceira fase, que é a fase que eu sempre vou procurar estar, é como se fosse um bebê, uma criança boiando na água. Boiando. Então, você está de acordo com o movimento da correnteza. Você não está nem como se fosse um camelo no fluxo da água ou um leão contra o fluxo da água. Você está boiando no fluxo da água. Ou seja, você está indo para alguma direção, direção da água da vida, mas você não está querendo controlar, você não está indo contra essa direção. De forma espontânea, com a espontaneidade de uma criança, né? E, Exato. velho, tem uma frase que o professor sempre fala, é possível. E por que é? Porque o momento de passagem do camelo para o leão, ele parece impossível. A gente realmente chega a acreditar que a vida é assim mesmo e que essas são minhas dores e que nada vai mudar. Mas tem algumas pessoas que lá no fundo pensam, não, eu quero saber, lembra do mendigo? Eu quero saber o porquê do meu destino. Eu vou perguntar pro Exato. Buda. Então são essas pessoas que começam a força do leão, sacou? Então aquele mendigo, a conto do mendigo ilustra bem isso, né? A forma que ele passa de camelo para Sim. leão, né? E é Então, interessante, porque eu acho que tem que passar do camelo pro leão. Não é não uma tem, coisa não tipo, tem, você vai direto. você não vai pular. Você vai ter que fazer, porque você vai ter que ter coragem para soltar os pesos que você traz. É Exato. coragem a palavra, porque muita gente atrás vem carregando, e a gente com esses pesos se sente pertencente, entendeu? E aí volta de novo na solidão e na solitude de ser livre. Difícil. Difícil, pelo amor de Deus, é importante, a gente tá falando, mas eu tô aí É, batalhando diariamente com minhas coisas, você com minhas entendeu? sombras, com minha luz, o que eu acho que é sombra, o que eu acho que é luz, o que não é, o que é, enfim. É, A vida é muito complexa, Felipe, é realmente assim, aqui a gente tenta trazer reflexões para às vezes a pessoa, isso aqui serviu para mim de alguma forma, a gente não traz respostas, porque pelo menos uma coisa que a gente traz assim é como se cada um tem um caminho, a gente não tem um livro, um manual para você, ó, se você fizer isso aqui, tá tudo bem. Não existe isso na minha visão, acho que cada um tem seu caminho. E aqui é momentos que a gente pode, às vezes, acender um fósforo assim para a pessoa por 5 segundos e depois serve para ela fazer uma fogueira, mas pode não servir também. Então, é um pouco do que acontece com a gente, né? Acho que é muito pessoal, assim, nossas reflexões. muito pessoal e, pô, toda vez que a gente troca, engrandece, de verdade. Porque eu chego com um pensamento, depois
a gente soma outro. Inclusive, dá para ver isso quando a gente conversa e acaba perdendo a conversa, depois tem que conversar de novo. Você vê que a segunda conversa, ela é sempre elaborada, não sei, é diferente. Então, pô, É diferente. mano, é muito legal trocar essas ideias com você, que ressignifica a obra, ou seja, o que for que a gente tá falando. Acho da hora. É isso mesmo, Felipe. E aí, você tem alguma reflexão final aí? Tenho. Eu acho que vale a pena a gente se perguntar quem é de verdade, não metafórica, poética, lindamente, essa quarta esposa, mas na vida real mesmo. Eu acho que vale a pena a gente meditar. Não tem problema não saber. Às vezes a gente tem uma interpretação e quer saber, acho que já sabe, mas vale a pena meditar nisso. Eu vou fazer. Hoje eu posso dizer que essa esposa, para mim, significa nas 24 horas do dia, mais ou menos 5 minutos conscientes, só. Olha, já tá Mas, ótimo, tá maluco? exatamente, mas vou te falar, demorou muito para eu conseguir fazer 5 minutos disso. Então, é, vamos ver o que eu ainda consigo ressignificar lá na minha vida. Vamos ver e vamos tentando manter o centramento nesse mar bravo que é a vida, né, não, Gabriel? Como disse o Rafael, lembra, Rafael Coziner, que veio aqui conversar com a gente, dar conta da nossa vida não é tarefa fácil. Puxa vida, nem lembrava dessa palavra, toma Pois eu essa não aí. esqueci. Ixi, realmente, dar conta da nossa vida não é uma tarefa fácil. É isso aí. Você de casa, deixa nos comentários aí o que você achou. Às vezes tem alguma parte também que é muito bonita e significativa que a gente não falou e passou. Deixe suas sugestões de filme também, contos. Muito obrigado. Tamo junto, hein, Gabriel? Valeu!